Você já se sentiu como se você estivesse gritando pro vazio, esperando uma resposta que nunca vem? Mas já parou pra pensar se na verdade ninguém liga pra você e tudo que tu tá correndo atrás é simplesmente por um sentimento de suprir a sua carência? Bom, explicando melhor esse vídeo, tá? Por meio de alguns pensamentos e conclusões que eu tive por meio das experiências que eu tive na minha vida e o que eu tive delas, eu acredito que eu consigo tornar a sua vida mais leve nesse quesito de ficar se preocupando muito com o que as pessoas acham sobre você, sabe? Eu vou levantar diversas perspectivas e eu acredito que até o final do vídeo eu vou conseguir juntar alguns raciocínios e construir um ideal e te explicar o porquê que de fato você deve entender que ninguém se preocupa contigo. E explicando melhor esse vídeo, né? Nada mais é do que uma pessoa que resolveu colocar uma câmera na frente dela, compartilhar as reflexões e, se fizer sentido para você, espera mais um pouco que o desenvolvimento dos raciocínios, porque você vai ver que eu vou longe, depois eu volto, mas eu faço questão de amarrar sempre os raciocínios. Esse vídeo, o foco é você ouvir o áudio, é você ouvir o que eu tenho a dizer, de novo, se fizer sentido. Mas para as pessoas que querem ver o vídeo, né, deixar esse vídeo tocando aí na televisão, em qualquer lugar, eu vou ficar menorzinho aqui. Olha, eu sinceramente não gosto de ficar me pagando de filósofo, nem de ficar tentando trazer algumas citações de alguns filósofos renomados para conseguir preencher o ego da minha intelectualidade, mas um que eu de fato gosto de ler as obras dele, mesmo sendo muito difícil de acompanhar, é Nietzsche. E eu acho que um dos preceitos que ele prega é muito aplicável a esse tema, essa questão das pessoas se preocuparem muito com o que os outros acham dela. Que é basicamente o seguinte: no momento em que você entende que a sua importância ela é relativa, você se livra da corrente de querer ser amado, de querer ser notado, de querer suprir sua carência. Vamos lá, explicar de forma um pouco mais detalhada, tá, esse primeiro conceito, porque ele vai desmembrar tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo. A importância que você dá para as coisas, ela só remete ao o que você acha que é importante e o que não é importante. Só que tem um porém. A sociedade, de nascença, ela nos faz nos importarmos com algumas coisas que são inatas a gente. Como, por exemplo, você deve se importar sim em fazer um acúmulo de riqueza, você deve se importar em construir uma família, você deve se importar em ter sucesso. Só que no final de tudo, sinceramente, ao meu olhar, é simplesmente uma necessidade fria e cruel da sociedade de conseguir manipular os indivíduos dentro da sua individualidade para conseguir construir um senso de pertencimento a um coletivo em que aí sim esse coletivo vai ser o responsável por conseguir desenvolver a sociedade. Porque quando a gente fala do conceito sociedade, a gente está falando de uma união, né? É um excesso de indivíduos que, somando cada um assim a sua individualidade, eles constroem um senso de um todo. E quando a gente olha, por exemplo, até para preceitos primitivos, né? O homem ele entendeu que sozinho ele não conseguia matar um dinossauro. Então ele teve que se juntar a algumas outras pessoas, né, alguns outros indivíduos, para conseguir de fato derrotar aquele bicho. E de lá para cá, eu acredito que a sociedade ela entendeu a importância do coletivo, mas também ela começou a criar um medo aterrorizante do indivíduo ele entrar num processo de solitude coletiva, sabe? Como se cada pessoa, como um só, decidisse agora se virar de forma individual. Só que eu acredito que isso vem acontecendo nos últimos anos, na verdade nas últimas décadas, e a gente consegue ver muitas e muitas e muitas sociedades, até trazendo um pouco mais de forma menor, né, quando a gente visualiza, muitos governos se preocupando muito com essa situação. Pessoas que estão agora virando nômades, pessoas que agora são desassociadas a maneiras em que o governo conseguia anteriormente manipular o indivíduo para conseguir construir essa sociedade para fortalecer o governo. E falei para vocês, né? Eu vou longe em alguns raciocínios e eu volto, mas pode confiar que eu vou amarrar esse raciocínio, tá? Por que eu tô falando tudo isso, tá? Voltando lá atrás, eu disse para você que a importância ela é relativa. Esses indivíduos que eles acham que as pessoas se importam com ele vai na rua, nossa, tem um monte de gente olhando para mim. É o cara que ele tá imerso nesse tipo de raciocínio. Ele realmente acha que a importância dele tem um nível de profundidade a um ponto de entrar na bolha existencial de outro ser humano, achando que ele vai influenciar a vida da outra pessoa. Eu vou explicar um pouco melhor isso que eu falei agora, tá? Eu acredito que cada pessoa ela tem como se fosse uma bolha existencial, que é uma bolha que ela cria com ela mesma e ela escolhe, na maioria das vezes, algumas vezes não, quem vão ser as pessoas ou influências que vão conseguir entrar dentro dessa bolha.
Caso você não entre na bolha dessa pessoa, eu te garanto que a sua importância não importa de nada para ela, tá? Nada, absolutamente nada. O que isso quer dizer? Sabe aquela menininha que ela acha que ela é assim, é o alecrim dourado, ela anda no shopping, meu Deus, estão todos olhando para mim. Minha amiga, olha só, você acha mesmo que a sua beleza, ela é descomunal a um ponto de você conseguir influenciar na vida de uma pessoa que simplesmente olhou para você e durante 2 segundos ela já te julgou? Porque o que o ser humano faz é isso, tá? Eu acho que na verdade muitas pessoas têm medo do julgamento mesmo. E você mesmo julga a todos os momentos. A gente julga pessoas, julga circunstâncias, julga momentos por segurança. Porque você sente a necessidade de julgar se aquilo é certo ou errado. Porque você tem que saber, eu vou me aproximar disso ou não. E no caso da beleza, não é questão de certo ou errado, nossa, talvez são bons genes para eu conseguir procriar e conseguir trazer mais, enfim, alguns conceitos biológicos para os meus filhos. Enfim, tentei viajar aqui, mas sem entender o que eu estou falando, sabe? Então, essas pessoas que acham que todo mundo, a todo momento, estão olhando para elas, é um narcisismo a um ponto que eu não entendo, sabe? São 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quase 8 bilhões, né? Você realmente acha que em meio a 8 bilhões de existências individualizadas, a sua tem importância num ponto de que você simplesmente por passar ao lado de outras pessoas, você influencia na vida delas? E de novo, no momento em que você não influencia na vida de uma pessoa, ela está pouco se importando com você. Essa é a verdade. E é isso que eu mais quero passar nesse vídeo, tá? E eu acho que tudo isso fala sobre o conceito de carência, tá? Por que carência? Voltando de novo para uma análise um pouco mais antropológica, o ser humano ele teve que desenvolver a carência porque senão em algum momento ele teria um medo de ser deixado de lado na tribo e não ter acesso à reprodução e alimentação. Só que do mesmo jeito que a ansiedade, a depressão, uma série de outros fatores psicológicos existem hoje, eu acredito, né, não estava na cabeça do Homo sapiens para saber isso, que naquela época também existia, só que eram por estímulos diferentes. Então, por exemplo, hoje em dia você tem ansiedade de chegar numa sala de aula e fazer uma apresentação. Antigamente, o Homo sapiens, ou enfim, o bicho que seja, não sou tão avançado nesses termos de história, enfim, a ansiedade dele estava ligada a, nossa, eu tenho que caçar um dinossauro agora, e eu não sei se eu vou voltar dessa caçada vivo. E o sentimento de ansiedade, ele, de certa forma, deveria ser igual nos dois. E a carência, ela, do mesmo jeito que existia antigamente, ela existe hoje em dia. Só que a sua diferença para aquele ser primitivo é que você, a princípio, tem muito mais capacidade de conseguir domar esses seus preceitos primitivos. Só que as pessoas simplesmente não querem domar a carência, porque é tão gostosinho quando alguém fala que você tá bonitinho, é tão maravilhoso quando alguém fala, nossa amiga, você comprou uma roupa nova. Convenhamos, isso são moedas de troca, são migalhas de atenção, migalhas de carência, em que a sua amiga ela acabou de te dar uma migalha porque ela quer plantar em você a necessidade de dar uma migalha para ela suprir esse sentimento que ela não quer domar, que é a carência. Então, no momento em que você se sente, na verdade, você não consegue sentir isso de forma racional, e esse que é o problema. Mas no momento em que você identifica que você é um ser carente, você consegue manipular melhor a sua percepção sobre a sua própria existência. Porque eu até fazer uma alusão aqui para vocês, tá? Eu acredito que as pessoas mais velhas, elas são seres muito desenvolvidos. Pode até parecer ser, enfim, uma coisa que já é um fato, né, para as pessoas. Mas deixa eu explicar isso melhor para vocês. Por que a gente respeita tanto as pessoas que são mais velhas? Porque elas passaram por mais experiências e momentos do que nós. E, ao meu ver, independente da quantidade de livros que você leia na sua vida, você será moldado pelas experiências e momentos que você passa, tá? E no momento em que você vive uma experiência, ela passa por um filtro na sua cabeça chamado personalidade, em que vai filtrar quais são as suas concepções desse momento, e aí você vai conseguir de fato construir o você. Você vai conseguir aos poucos se moldando para conseguir se sentir um ser completo sozinho. Só que vamos lá, hoje em dia, com um acesso à informação extremamente desmedido, em que as pessoas conseguem acessar não só informações técnicas, mas também opiniões, vocês não acham que isso é perigoso?
Vocês não acham que antigamente uma pessoa que tinha que se ferrar na vida para aprender algumas coisas, hoje em dia ela acha que é o suficiente ouvir num podcast a história de sofrimento de outra pessoa e nossa, agora eu tenho uma maturidade diferente. Vocês não acham que isso acontecendo de forma consecutiva a todo momento na vida de cada uma das pessoas, isso não está se tornando um monstro? Porque na verdade, no final, todo mundo tem uma falsa ilusão de sabedoria que no final das contas ela não experienciou a experiência aos próprios olhos e sensações para de fato aquela conclusão e concepção ser dela. Então ela não vai construir ela, entende? De novo, eu falei para vocês que eu vou longe e volto em alguns assuntos. Inclusive, se estiver fazendo sentido para vocês, curte esse vídeo, é importante. Vocês veem isso em um monte de canal, curte o vídeo, compartilha, e você nunca faz, né? Então, de fato, se esse vídeo está merecendo isso, faça. Compartilha esse vídeo, joga no teu stories, não sei o que você pode fazer, dá um like, comenta, não sei, eu sou novo aqui nisso. Mas voltando, tá? Amarrando esse raciocínio, por que eu tô querendo dizer tanto sobre essa questão de personalidade, tá? E por que eu fiz essa alusão a pessoas mais velhas? Porque eu acho que elas se aproximam muito com um conceito chamado solitude, que nada mais é do que você conseguir se construir a um ponto de que você consegue se satisfazer com você mesmo. Você dentro daquele ambiente sombrio, que atualmente para você deve ser sombrio, em que está você sozinho com seus pensamentos e vocês estão brigando entre si, essa pessoa já tem uma maturidade suficiente para aquilo ali ser um ambiente de paz. O momento feliz dela é ficar quieta, sozinha, pensando consigo mesmo. Inclusive, comenta aqui se você já chegou nesse ponto e como que você conseguiu chegar nesse ponto. Porque agora, né, como eu disse, amarrando e voltando lá do tema principal, as pessoas que realmente acham que alguém liga para elas e que de fato elas têm uma importância muito maior do que na realidade elas têm, são pessoas que não conseguem ter essa concepção. São pessoas que elas não conseguem entender que no momento em que ela não influencia na vida de um terceiro, a pessoa não está nem aí para ela. Então, assim, vocês já devem ter ouvido aquela questão do tipo, olha, se você desmaiar aqui no chão agora, ninguém vai estar nem aí para ti, inclusive se bobear, vão passar em cima do seu corpo. Eu sou a pessoa que mais concordo com esse tipo de filosofia, porque assim, pode até parecer ser um exemplo esdrúxulo, né? Só que se você pega esse exemplo esdrúxulo, tenta tirar dele o que, que ele significa e aplica de fato, né, aos momentos específicos da vida, o que, que você entende? No momento em que uma pessoa ela não vai ganhar nada dando atenção para sua existência, ou você não vai influenciar positivamente na vida delas, você pouco importa para elas, entendeu? Inclusive até fazer um ponto aqui. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, são pessoas que provavelmente é um cara que não consegue nem fazer uma apresentação na escola porque ele acha que está todo mundo olhando para ele não consegue abordar uma pessoa para virar um amigo ou enfim para criar uma relação amorosa. É uma pessoa que ela tem medo de mostrar quem ela é. Agora voltando e trazendo um link entre esses assuntos, porque ela não construiu personalidade o suficiente para entender que ela é um indivíduo, um organismo que se corresponde sozinho entre si e quando há possibilidade, ela tem esses lapsos de relacionamento entre outras pessoas. Mas, de fato, essa pessoa que está com vergonha de se apresentar numa apresentação de escola, está com vergonha de chegar numa pessoa, é porque eu acho que minimamente ela é justa consigo mesma a um ponto de conseguir se afirmar que ela não se construiu o suficiente para ser suficiente para aquele momento ou pessoa. Ai, não, mas todo mundo é suficiente, as pessoas bastam por si só. Não, meu amigo, não. São 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e se você não desenvolve habilidades dentro de você a um ponto da pessoa ver uma vantagem em se ligar a você, você vai ser completamente desinteressante. Só que aí que tá. Mesmo que você seja muito interessante, esse conceito de solitude que eu te falei, eu acredito que vai ser o conceito que todo mundo vai acabar ano após ano dando um passo para chegar mais próximo. Por quê? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o conceito de importância familiar, tá? Na minha visão, os seres humanos, eles têm uma vontade essencial deles, natural, de constituir família para reproduzir, certo? Então, ao longo da vida deles, eles vão escolher pessoas que acabaram tendo a coincidência de esbarrar durante essa existência dele para conseguir delimitar, olha, a partir de agora eu quero você para minha família, a partir de agora eu vou construir uma família a partir de você, a partir de agora eu vou reforçar meus laços contigo a um ponto de eu te sentir ser um familiar. Então, o que eu estou dizendo? As pessoas, elas anseiam outros indivíduos construídos o suficiente para conseguir, como se fosse um item, colocar para dentro da sua vida e se construir junto com essa pessoa. Eu acredito que esses indivíduos, né, que têm um senso de muita preocupação com o que as pessoas se importam dela, o que as pessoas acham dela,
são pessoas que têm medo de falhar a um ponto de não conseguir acabar atraindo pessoas de qualidade, pessoas construídas para dentro da própria vida. E eu acredito que sim, elas estão certas, tá? Em até certo ponto. O que ela deveria fazer é se fechar dentro de si, se construir, buscar ter realmente uma personalidade e não ser só mais uma dessas pessoas que eu mencionei, que pega a internet hoje em dia, pega ali os argumentos, as personalidades, as opiniões já formadas, não passa por filtro nenhum, porque eu acho que a maior diferença da geração antiga para a de hoje é que esse filtro, ele aos poucos está inexistindo. Pega essa opinião, entra na cabeça, não passa por filtro nenhum e já sai pela boca. Então é claro que essa pessoa vai ter medo de andar na rua achando que vai estar todo mundo olhando para ela. Porque se em qualquer momento ela for indagada sobre qualquer coisa que requeira uma personalidade para conseguir responder por ela, ela sabe que ela está despreparada. Entendeu? E voltando agora para o assunto principal de forma mais direta, eu acredito que no momento em que você acha que a sua existência ela é grande a um ponto de todo mundo ligar para você e você criar uma fobia disso, eu acredito que é porque você não sabe domar o sentimento de carência, tá? Eu estava falando para vocês, né? A carência, para mim, tão quanto ansiedade, depressão, são conceitos que o ser humano ele tem há anos e milênios, só que hoje em dia ele está sendo aflorado de uma forma diferente e que as pessoas simplesmente estão decidindo, eu não quero domar isso, deixa lá, é tão gostosinho, né, como eu disse, você receber um abraço, é tão gostosinho alguém dizer que você é bonitinho, então para que eu vou querer domar essa tal dessa carência? Só que entenda uma coisa, eu acredito que você só vai ter plenitude dentro da sua própria individualidade no momento em que no momento em que você for o principal responsável por suprir a própria carência e não ficar dependendo da atenção de um terceiro para conseguir encher o pote que significa o seu significado como pessoa. Acho que eu fui um pouco longe nesse raciocínio, só que como que uma pessoa de fato faz isso? Como que uma pessoa consegue parar de ter fobias sociais? Eu acredito que são 5 etapas, tá? Ao meu ver. Eu não sou que nem esses coaches aí que falam, olha, são 3 etapas para você vencer na vida. Mas eu separei em 5 etapas simplesmente porque eu fui escrever esse negócio e para mim o que mais fazia sentido eram 5 etapas para transparecer esse meu raciocínio para vocês, tá? Mas a primeira etapa seria construir a personalidade, depois você conseguir de fato moldar e administrar a sua carência, depois você se aproximar do sentimento de indiferença, que vai ser uma das piores fases que tu vai sentir, para logo em seguida você atingir a solitude plena e construir a autenticidade. Mas vamos de ponto em ponto agora. Esse vídeo ele é longo de forma proposital, tá? Inclusive aqui vai ser melhor filtro possível de quem é dessa nova geração aí que tem que ficar vendo 3 vídeos ao mesmo tempo, jogando no PlayStation e falando com outra pessoa ao mesmo tempo para conseguir gerar dopamina, para aquelas pessoas que mesmo estando nessa nova geração, são pessoas que prezam pela construção de raciocínios. Então é um vídeo mais longo, é um vídeo que a gente passa por diversos raciocínios, sem milhares de cortes, edições, aí cai um negócio, aí explode, aí fica te prendendo por meio das imagens. Aqui eu quero te prender por meio dos ideais, tá? Então, entrando em etapa por etapa, de novo, curte esse vídeo, compartilha esse negócio aqui se estiver fazendo sentido para ti. Naquela primeira etapa que seria construir a personalidade, eu já falei muito sobre isso nesse vídeo. Como que você constrói uma personalidade? Esteja suscetível a viver mais experiências de vida. Não tem como você construir uma personalidade se você não se sujeitar a viver muitas experiências de vida e conversar com diferentes tipos de pessoas. Não tem, é impossível. Não tem como você ler um livro em que até o final do livro você vai ser um ser humano com personalidade. Mas tá, como que eu vou buscar esses momentos e experiências? Atiça isso. Vai para uma festa, começa do jeito mais idiota possível, vai para uma festa, chega em pessoas, desenvolva, por exemplo, pelo menos o suficiente para você saber fazer um approach, chegar em alguém e se vender para essa pessoa. Depois, tenta desenvolver ali dentro desse mesmo ambiente amizades. Puxa pessoas que você acha que são parecidas contigo e puxa aquelas amizades. Em relação ao seu trabalho, chega na pessoa que está ao seu lado e faz uma indagação para ela, em vez de ficar sempre afofando do tipo, nossa, como você está bonita hoje, nossa, seu filho é tão bonitinho, eu vi lá a foto no Instagram. Não, não, chega assim para ela e fala assim, por que você está aqui? Por que você trabalha aqui? Ela fala, não, é por conta de dinheiro. Não, não, mas por que aqui e qualquer não outro lugar? Entendeu? Tenta, por meio da experiência de outras pessoas, pelas concepções de outras pessoas, você compor e construir a sua personalidade. Então, viva experiências, atiçando elas,
vai viajar, vai para outra cidade. Ah, não tenho dinheiro, bicho, pega uma bicicleta, vai para pedala o máximo que você conseguir e vira amigo do seu Zé da padaria. Conversa com ele, tu vai ganhar experiência de vida assim também. E se você cair da bicicleta no meio do caminho, melhor ainda, é mais um momento, mais uma experiência. Você vai construir muito provavelmente a sua personalidade nos piores momentos da sua vida, entendeu? Então o que eu tava falando, né? Se sujeite a conversar com pessoas, por quê? E saiba fazer perguntas. Entenda uma coisa, tá? Falar é prata, ouvir é ouro, mas escutar é diamante. As pessoas que de fato sabem escutar outras pessoas são as pessoas que têm mais possibilidade, mais potencialidade de serem seres humanos extremamente desenvolvidos, pelo simples fato do que eu disse para vocês que você simplesmente ouvir a experiência de outra pessoa, não de forma direta e reta, vai fazer com que essa experiência tenha sido sua na sua cabeça, porque é como eu acabei de falar. Quando você mais se quebra, é onde você mais se aprende na vida. Então não é porque uma pessoa vai te contar a história dela, de como ela se quebrou, que você vai conseguir absorver isso no 100%. Entende? Só que eu acredito que você ouvindo essa história dela, talvez não no 100%, mas uns 30% talvez tu vai absorver daquilo, sabe? Era melhor do que nada. Porque 30% aqui ouvindo a experiência de uma pessoa, 30% ali ouvindo a experiência de outra pessoa sobre outro tema de como ela se ferrou, daqui a pouquinho tu vai ser aquela pessoa que assim, olha, o Joãozinho falou para eu não ir por esse caminho. Eu tô numa situação de vida aqui em que eu conversei com uma pessoa, que foi o Joãozinho, e ele falou, olha, quando eu fui por esse caminho, nessa mesma situação que você está, eu me dei mal. Vamos lá, você acha mesmo que você vai por esse caminho? Até de forma inconsciente você vai acabar evitando isso, entende? E a vida nada mais é do que um excesso de caminhos, né? Vocês estão vendo, o tema é ninguém realmente se importa contigo e olha onde que eu tô no raciocínio, né? Então vamos dar um jeito aqui de conseguir finalizar isso, tá? Aquela segunda etapa, tá? Que eu tava mencionando, a carência. Você querer ser visto, você querer ter o seu ego suprido, o jeito melhor de você, o melhor jeito possível de você conseguir, de fato, conseguir suprir a sua carência. Como que você faz isso? Amigo, entenda que ninguém se importa com a sua existência e para conseguir complementar isso, entenda que quando alguém te elogia, em 98% das vezes, ou é sua mãe, ou é porque o cara quer alguma coisa em troca de ti. Às vezes não algo material, mas às vezes ele quer plantar em ti uma futura semente, uma futura migalha de atenção que ele vai usar para suprir a própria carência. Entendeu? É tudo um jogo, bicho. É tudo uma troca. Terceira etapa é a indiferença. Porque quando você começar a construir sua personalidade e você entender que ninguém tá nem aí para ninguém está nem aí para ti, e quando te dá alguma migalha de atenção, querendo alguma coisa em troca, você naturalmente vai começar a virar um ser humano um pouco mais indiferente para outras pessoas. Toma cuidado. Esse aqui é o momento mais perigoso de toda essa jornada, tá? Para você conseguir construir sua autenticidade. Conseguir de fato parar de se preocupar com a opinião alheia. Por quê? Porque é nesse momento em que você mais se distancia da empatia. É o momento em que muito provavelmente seus parentes vão falar: olha, por que você tá tão fechado? Por que você não fala mais com a gente? Entendeu? E tenta conseguir. Eu sei que é difícil, mas tenta conseguir diferenciar a sua construção com você ser frio emotivamente. Eu sei que é difícil, mas mesmo que você esteja querendo se fechar dentro da sua própria cabeça para você construir quem você de fato quer ser, continua dando tudo aquilo que você sabe que seus parentes precisam em termos de atenção. Pô, você sabe que sua mãe ela precisa um pouco mais de atenção do que seu pai? Nivela, sabe? Não joga menos do que isso para eles. É meio doloroso, sabe? E as pessoas conseguem ver de fora quando você tá numa fase diferente. Agora, para outras pessoas que não são sua família, meu amigo, essa é a fase que você tá mais poderoso. Porque a pessoa sabe que ela pode tentar te atacar de qualquer forma. Você é um ser humano que ou é ou está na fase da indiferença. E esse tipo de ser humano, é engraçado que hoje em dia o pessoal fala que é tipo o Peaky Blinders, é o Thomas Shelby. É essa fase aí, entendeu? É essa fase que você tá. E não ao acaso que na série lá o cara tem uma porrada de desavença com a família dele, tá? Enfim, saindo da fase da indiferença, quando você minimamente estiver sentindo que você, opa, agora eu sou alguém. Eu não sou só mais um espelho e um alto-falante de personalidades já mastigadas que eu simplesmente ingeri para dentro do meu cérebro. Agora eu tô começando a pensar algumas coisas minhas. Caramba, que interessante. Aí você começa a encontrar a solitude. Porque você vai começar a querer se fechar dentro de si mesmo a todo momento possível. Você vai ser o cara que vai sempre estar querendo ficar no canto, ficar em casa mesmo, com suas pessoas de confiança.
porque é naquele ambiente em que você vai se desenvolver. Você já chegou no ponto em que você vai chegar, vai perguntar: será que realmente os meus sonhos e objetivos são esses? Caramba, não são. Tem tanto tempo que eu não penso sobre isso, que na verdade esses sonhos e objetivos nem são meus, são de outras pessoas que eu fui colocando para mim porque eram bonitinhos. E essa fase, meu amigo, é maravilhosa, maravilhosa mesmo, só que também perigosa, porque a solitude em excesso afasta pessoas. E tome muito cuidado, porque às vezes você já é uma pessoa que tem família, tem filhos, e se você entra numa fase dessa, para você vai ser maravilhoso, mas para o seu filho, que está na melhor fase possível para você ter conexão junto com ele, construir e moldar todo o caráter, pensamentos e reflexões por meio daquilo que você viveu, ele vai ter a carência dessa atenção tua. E ele não está na fase de querer passar por todo esse processo que você está passando. Ele nem precisa disso por enquanto, entendeu? Então tome muito cuidado. E por último, você chega na autenticidade. Você agora é um ser autêntico, e pessoas autênticas, e linkando diretamente com o título do vídeo, não é uma pessoa que se importa com a opinião das outras. Se você é autêntico o suficiente de conseguir sustentar quem você não tá nem aí, bicho, se as pessoas estão falando que você é feio, se você é bonito, se você é burro, se você não é. Entende o que eu tô falando? E, bicho, são 8 bilhões de pessoas no mundo. É cada um por si, é selva. Só que você tem um grupo, você tem uma tribo, que lá no começo de todas as etapas você achava que era o mundo inteiro, é todo mundo junto, eba, somos uma só tribo. Ou, digamos, você está dentro de um grupinho selecionado de pessoas que são góticas. Ah, todo mundo aqui estamos juntos e fortes. Não, meu amigo. A sua única tribo na sua vida é a sua família, tá? É o parceiro ou parceira que você vai escolher e os herdeiros que você vai conseguir, por meio da sua herança de momentos, passar para eles reflexões que você teve da vida. Porque resumindo tudo agora para mim, no final das contas, isso é a única coisa que importa. Qual herança intelectual e de memórias, momentos que você vai deixar para sua família? Inclusive, se isso como um todo fez sentido para você, você conseguiu entender qual que é a minha visão sobre essa questão de achar que as pessoas ligam para você, você achar que a sua individualidade, a sua existência é algo muito maior do que é tudo uma baboseira. Se você conseguiu entender a minha perspectiva do porquê disso, de novo, compartilha esse vídeo, dá um like, comenta aqui, por favor, o que te fez, durante o seu percurso, durante a sua caminhada, se aproximar de uma solitude saudável. Tente ajudar pessoas aqui nesse perfil. E no mais, eu espero vocês nos próximos vídeos. Aqui nesse canal a gente também posta outros formatos, como por exemplo um formato de testamento, em que eu escolho um tema direto e reto, e eu deixo um testamento para meus filhos de qual que é a minha opinião sobre esse tema, e eu deixo vocês acompanharem isso junto com eles, para a gente também construir alguns ideais. E no mais, quando eu vejo algum texto, às vezes bíblico, às vezes filosófico, eu faço um vídeo só sobre isso. Vamos lá? Deixa a curtida, segue e até a próxima.